Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mulheres no Aqua. Eu sou Fernanda Queiroz e Silva, falo aqui de Santa Catarina, sou oceanógrafa e trabalho com extensão rural. Olá, eu sou a Cati Regina Lapa, trabalho no Departamento de Agricultura da UFSC e falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Olá, sou Juliana Galvão, falo aqui de Piracicaba e sou pesquisadora da Exalc USP. Bem, hoje nós temos o prazer de termos nesse espaço aqui de conversa, de troca, de compartilhamento, a incrível professora Beth Urbinati. Nós vamos ter esses minutos aqui onde a gente vai se aprofundar, poder ouvir um pouquinho da história da Beth, da trajetória dela como ser humano, como mulher, como profissional, que tem inspirado e formado tantas pessoas, né, homens e mulheres dentro da aquicultura. Beth, seja bem-vinda. Esse espaço é nosso, nós estamos muito felizes, né, de ter você aqui. Seu nome já foi pensado já há algum tempo, né? Verdade. A gente demorou um pouquinho só para conseguir casar as agendas, né? Que todas nós, né, temos os nossos afazeres, mas chegou o nosso dia dessa gravação e eu queria muito que você se sentisse em casa nesse espaço. Muito obrigada. Realmente estou em casa, estou me sentindo em casa. Admiro muito as três, o trabalho que vocês fazem, então estar aqui, para mim, é muito importante, é muito significativo. Viu? Eu agradeço muito suas palavras também. Obrigada. Beth, para começar, a gente gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é a Beth Urbinati e como que você se definiria? Bem, eu sou uma pessoa realizada, totalmente realizada no que eu fiz, né, na minha trajetória. São 46 anos de universidade, já como profissional dentro da universidade, mas aí tem os anos de formação. E eu acho que nesse período eu consegui com equilíbrio, felizmente. Lógico que eu tenho uma rede de apoio, tive sempre um companheiro que foi apoio, que me permitiu que eu me realizasse, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque sempre foi um projeto de vida, construir uma família grande. Então, eu tinha meu ideal de profissional, meu ideal de carreira, e tinha também meu projeto de vida pessoal, né? E eu acho que, depois desses anos todos, né, prestes a me aposentar, eu me sinto uma pessoa totalmente realizada, sabe, nos dois sentidos. Eu, felizmente, consegui o equilíbrio entre essas duas partes da minha vida, né? Então, fico felicíssima de poder estar aqui com vocês e contar isso aí, contar essa trajetória e como é que eu cheguei aqui com essa satisfação, com essa alegria pelo trabalho que eu faço e pelo que eu construí na minha vida pessoal também. Assim, em termos de carreira, né? Hoje sou docente da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, em Jaboticabal. Sou docente da faculdade, mas sou pesquisadora associada ao Centro de Aquicultura. Então, minha vida de pesquisadora sempre foi agregada ao Centro de Aquicultura. Foi onde eu pude fazer essa imersão na aquicultura. Foi onde realmente que eu venho de uma formação totalmente diferente, né, biomédica, vim da área médica, e ir para a aquicultura foi um passo que depois eu conto aqui para vocês, né? E isso aí foi importantíssimo, o centro foi essencial nesse processo, né? Que realmente me levou para a área, né? Me levou. Então, eu tive realmente quem lá me pegou pela mão, me apontou esse caminho, né? E daí eu fui uma guinada completamente, né, totalmente da minha proposta, porque eu vinha fui contratada quando eu estava defendendo um doutorado na área médica, trabalhava com diabetes, com modelo humano. Olha só, bem diferente. Totalmente, né? E quando eu cheguei aqui, veterinária, tinha afinidade com a veterinária, mas, na verdade, foi o professor Newton Castagnoli que um dia chegou e me provocou. Falou, Beth, você quer medir a insulina dos peixes? Daí eu falei,
Espera, né? Como assim? Insulina eu conhecia, mas com a insulina dos peixes, e foi quando me estimulou. Realmente foi uma provocação que deu certo. Porque daí eu fui procurar, eu fui querer aprender sobre insulina e dos peixes. Eu fui para os Estados Unidos. Na época, a top nessa área, a pesquisadora top era uma russa, em Seattle, Erika Plisetskaya, que ainda está viva, estou com quase centenária, mas foi uma pessoa fundamental na minha vida também. Olha E ela que formava, ela dali do laboratório dela, da School of Fisheries, em Seattle, é que saíam os pesquisadores que hoje estão aí pelo mundo todo. E eu tive o privilégio de ficar, então, um ano lá. Foi quando, então, foi a imersão mesmo, né? Para conhecer peixe, endocrinologia de peixe, e, a partir dali, desenvolver a minha linha de pesquisa. Isso foi em que ano, professora? Eu fui para Érica, 30 anos exatamente, eu fui em 94. Fiquei um ano lá com ela, né? E daí, a partir daí, eu cheguei aqui e comecei a estruturar essa linha de pesquisa que estamos até hoje, né? Foi endocrinologia, óbvio que foi tendo variações, né? A própria a piscicultura provoca a gente de outras formas, as necessidades, então, nem foi tanto a insulina que ficou, mas foram hormônios, outros modelos, e foi evoluindo, foi produzindo, reproduzindo, criando filhotes aí, e é o que a gente tem estabelecido até hoje, né? Que legal. Você tem formação de graduação em biologia? Não. Eu fiz 4 anos de medicina aqui na USP, em Ribeirão Preto. No 4º ano, eu tinha eu já tinha, né? Eu já tinha começado a minha parceria com o meu marido. Então, a gente já estava junto e tinha aquele grande projeto de vida que era família, bastante filho. E eu sabia que se eu continuasse em medicina, eu me sentiria difícil dividir as coisas. E naquela época nós tínhamos uma oportunidade que no 4º ano nós fazíamos algumas disciplinas mais de laboratório, fazíamos estágio, desenvolvia alguma pesquisa no laboratório, e a gente se formava no 4º ano como chamava Ciências Biológicas, modalidade médica. Depois, a gente podia continuar a medicina, muitos continuavam, mas aí eu parei ali, porque a pós-graduação estava começando, estava no auge, a fisiologia na medicina tinha grandes nomes da fisiologia, estavam lá, né? Isso estimulou muito, e daí eu então fechei, né, o curso com 4 anos e comecei já mestrado, doutorado, lá mesmo na fisiologia da Faculdade de Medicina. Então, eu estudava fratura óssea e diabetes, para ver as dificuldades, os processos que eram afetados durante o diabetes, dificuldade de calcificação. Então, meu modelo era esse, era a fratura óssea. Tive a oportunidade de desenvolver um trabalho muito bonito, que eu fui para patologia, fui para bioquímica, fui para morfologia, foi bem ampla a minha formação nesse aspecto, né? Daí, quando cheguei aqui, levei um susto, eu falei, e agora, o que eu faço, né? E foi quando comecei, tentei alguns trabalhos em parceria com vaca, reprodução, sabe, alguma coisa assim, mas foi mesmo com o momento em que o professor Newton chegou, a piscicultura, na verdade, estava começando, né? Ele é realmente o pai, o Centro de Aquicultura estava sendo criado, tá? Eu tive a oportunidade de estar nesse momento, junto com ele. Nós tivemos, nesse começo meu, nós tivemos um grande projeto que se chamava Projeto Pacu. Era um projeto da FAPESP, um temático, como os temáticos hoje da FAPESP, que nós não conhecíamos ainda. O Pacu realmente já era o ator principal aí, né? Então, nós tivemos nesse projeto a oportunidade de ir para o Pantanal. Então, nós fomos durante 2 anos, a gente foi em todas as estações para aprender o que era o pacu na natureza. Aí nós tínhamos gente de todas as áreas, né? Da biologia, da nutrição, da reprodução, da fisiologia.
Aí fomos para caracterizar a fisiologia desse animal na natureza, porque aí a gente já estava trazendo, né, afetando completamente essa fisiologia deles, né, pondo num ambiente artificial. Então, era necessário ter essa referência para depois começar a trabalhar com eles em cativeiro, né, num ambiente artificial. Então, eu já estava envolvida nesse projeto, e daí, com o apoio da Érica, tudo, foi quando eu me senti mais capaz de poder entrar e poder começar algum trabalho, né? E dessa época também, assim que eu voltei de Seattle, já comecei a parte administrativa, que sempre foi muito presente na minha vida, né? No centro mesmo. Eu fui diretora por 3 gestões e vivi essa organização dessa estrutura, dessa instituição dentro da Unesp, né? Então, ela realmente faz parte da minha vida, meu coração aqui. A Unesp é minha casa também, né? Beth, que guinada de carreira. Totalmente. Totalmente. Esses dias eu fui convidada por um grupo de alunos aqui, grupo de estudos, para falar do laboratório. Mas por que peixe? Para quem saiu da medicina, né? Falei, gente, é ciência, né? E no fim, quando a ideia inicial da história de medicina, mas é cuidar de gente também, eu faço isso também, faço pesquisa, né? Estou criando conhecimento, a convivência com ensinar é uma coisa que você convive com as pessoas também, né? Você não só ensina o técnico, você também convive, né, na vida pessoal das pessoas, você pode inspirar, você pode ajudar em outros aspectos, né? E fiquei muito feliz com a minha decisão. Que A Unesp é bacana. uma grande referência, né, para a gente, o Centro de Aquicultura. E você sabe, professora, que eu sempre, quando eu tive que optar, ou não precisei optar, mas quando eu pensava em entrar no mestrado, eu sempre pensei, nossa, como que eu vou seguir equilibrando a vida pessoal e a vida profissional, né? Entre ter uma família e ser uma boa profissional. E é curioso porque uma das pessoas que mais me surpreendeu nesse sentido, que eu parei para pensar, eu não preciso ser ou uma coisa ou outra, foi a professora do Centro de Aquicultura da Unesp, a professora Fabiana Pilarski. Eu vi ela fazendo lindamente tudo, ela podia ser tudo aquilo, então, para mim, ela também é uma grande inspiração. E a gente sabe que seu filho também trabalha com aquicultura. Isso. Queria que tu contasse como é que foi essa decisão, como é que foi esse encaminhamento, se ele acabou se inspirando na tua trajetória também. Então, eu tenho 4 filhos, né? São 3 meninas e os 4 tiveram o mesmo estímulo, porque eles tinham que ir comigo fazer experimento à noite, da prova, todos eles. Mas as meninas, eu acho que não gostaram muito, não, acharam que a mãe deixava elas muito ausentes, embora estivessem junto comigo. Mas o Du, ele gostou daquilo. Eu me lembro dele, eu tive episódios que eu tive que levá-lo correndo de noite para médico, porque ele ficava mexendo nos sapos, mexendo nas coisas, levou uma esguichada de um sapinho no olho, então ele estava sempre ali comigo. E o dia que ele resolveu fazer biologia, fez biologia, depois um dia ele falou, mãe, eu vou para a pós-graduação. Falei, que legal, tal. E daí foi com o Sérgio Batlone, né, da área de reprodução, que depois veio a ser meu genro, né? E casou-se com a Fabiana, que veio a ser minha nora. Então, no fim da história, hoje, eu vivo nos bastidores, certo? Para não ter conflito de interesse. Tem várias pessoas da família, então. Então, eu fico sempre nos bastidores agora, porque agora eles é que têm que estar ali na frente brilhando, né? E quando o Edu tinha 2 pessoas, né, para levar junto ali com ele. O peso, né? Porque isso é um peso também. Ter mãe da área, ter esposa na área, né? Mas ele sempre foi muito dono de si, nunca ligou para isso, sabe? Aí um dia ele terminou o mestrado, muito bem, já estava com um artigo para publicar, passou na seleção de doutorado, já tinha bolsa, tudo. Ele chegou e falou, mãe, estou querendo tomar uma decisão
fui convidada para trabalhar, vou para o setor produtivo e para a indústria, o que você acha? Eu falei, você que acha, você que tem que saber, né? Veja o que você quer, eu acho que isso aí não tem, a gente não pode dar opinião, eu vou te apoiar naquilo que você decidir, né? Perguntou para o pai comentou, falou assim, você queria fazer carreira com a sua mãe e tal, mas fique livre. E ele está felicíssimo no que ele escolheu, e eu também, né, para ver que ele está tão bem ter optado pela área, pela parte aplicada, pelo, né, setor privado, ele adora o que ele faz, né? Então, foi assim, fico feliz, né, porque... Lógico que foi uma sementinha que eu andei plantando aí quando eu carregava ele comigo para os experimentos, né? Ele trabalha com que área, professor Beth? Ele está numa empresa trabalhando com, eu acho que agora é aditivos, a empresa Tá, que legal. da Fibro. Tá. Para a mãe é um orgulho, né? Imagina. Muito. Nossa, felicíssima, né? A família toda é referência na aquicultura, imagina. Sim, hoje eles, felizmente, eles vieram almoçar conosco, que hoje é aniversário da Fabiana. E eles estiveram conosco, e já saiu correndo, porque tinha reuniões, então tem uma vida agitada, mas ele está muito feliz e a gente também, né? Mas fico feliz, sim, de eu ter colocado uma sementinha nisso aí. Que legal, que legal. A senhora falou um pouquinho de quem foi a inspiração, né, para a senhora. Então, foi mediante uma provocação do Nilton Castagnoli, uma boa provocação, né? Sim. E, então, imagino que ele, né, foi uma pessoa importante nessa escolha. Foi. E depois a profissional lá dos Estados Unidos. Teve mais alguém nesse contexto em que a senhora se inspirou para evoluir na sua carreira, para escolher os próximos passos, assim? Sim, eu acho que desde da minha infância eu tive um espaço para decidir, né? Eu acho que a Juliana conhece a história, já ouviu essa história que eu já contei da influência que eu tive da minha mãe, né? Porque a mamãe foi uma mulher diferente para a época dela, né? Ela, em 1942, ela recebeu um brevet de piloto de aviação. Uau. Isso na época, ela era piloto. E ela foi uma pessoa assim que não se intimidava, né, porque eram um monte de homens e ela era uma pessoa baixinha, miudinha, no meio daquele monte de homens, mas ela tinha uma presença muito forte. Ela tirou o brevet, ela tinha apoio do pai, meu avô foi um homem também muito à frente do tempo dele, né? Ela tinha 3 irmãos que reclamavam que ela gastava dinheiro fazendo aula, mas aí meu avô resolveu, vendeu um monte deu gado para todo mundo, cada um vendeu o seu, ela usava o dinheiro dela, então ela teve uma geração atrás de geração estimulando. E depois ela meu pai teve um momento em que ele falou assim, ou eu o avião, ela falou o avião, mas passou um tempo, que na época da guerra, ela teria que ir para uma escola de pilotos no Rio, aí ela achou que não era aquilo. Aí, como meu pai ainda estava esperando, aí deu certo. Terminou, ela deixou de pilotar, né, de ter essa atividade que ela tinha mais profissional, vamos chamar assim, e aí foi quando ela começou uma vida, né? Mas eu nasci em 1950, então ela teve um tempo aí nesse período, desde que ela tomou essa decisão, e ela foi uma pessoa, assim, sempre uma mãe diferente, sabe? Porque tanto o papai como ela, eles estimulavam muito o estudo. Sempre eu tive exemplos. Meu pai era um professor de mecânica, né? E eu adorava acompanhá-lo. Ele fazia projetos de máquinas, essas coisas aí. Minha vida era atrás dele, ver a mesa de desenho dele, ficar descobrindo, vendo sair projetos dali. Então, teve assim, e ela me apoiando, estude. Nunca aprendi a fazer um bolo. No dia que eu casei, eu tive que ligar para perguntar como é que fazia feijão, né? E ela nunca fez um enxoval. Minhas amigas todas tinham um baú com enxoval. Eu nunca tive uma peça. Ela dizia assim, o dia que você resolver casar, se você se casar, você vai e compra o que você precisa. Certo? Então, na verdade, isso aí foi extremamente importante para eu decidir o que eu queria. É como ela me ensinou a voar, né? Ela falou que ela me ensinou que eu podia voar.
Falei, então vamos lá, né? E foi o que eu fui seguindo, né? Com esse substrato todo aí que eu fui tendo, né? Meu pai, minha mãe, dentro da universidade, todo esse apoio que eu já comentei com vocês. Isso aí foi excelente, foi vital, né? Com certeza, né, professor Beth? Numa época em que não era permitido as mulheres sonhar em ter uma vida profissional, em até mesmo ter conhecimento, né? Isso era vedado, né? Às vezes eu comento aqui, eu tenho exemplos na minha família em que as mulheres não puderam estudar, que não foi permitido a elas que estudassem, né? Então isso é muito forte e muito legal de ver que é uma questão só de pensamento, né? De mudança de hábitos, mudança de cultura. Ela estudou, ela jogava basquete, apesar do tamanho dela, ela jogava basquete. Ela tinha as habilidades todas de caseira, de uma mulher, bordava muito bem, fazia tudo muito bem, mas ela tinha esses lados da vida dela. Eu me lembro que ela, depois de mais velha, ela fazia yoga, ela adorava fazer yoga, sabe? Então, ela sempre teve né, se impunha muito com a personalidade dela, uma pessoa. Isso aí foi marcante para mim, né? E como faz diferença crescer num ambiente assim, né? Sim. Porque os voos que ela fazia no físico, ela trouxe essa energia para dentro da família, né? Sim, mesmo exatamente. Deixando de voar, né? Por escolha, né? Isso também é muito importante. Escolha. Ela trouxe isso para você e te formou assim. Então, não tinha como ser diferente, Beth. Você tinha que voar muito, destravar muitos ares, né? Não tem como, eu falo, é a qualidade do ambiente que a gente tem, né? Faz muita diferença na vida da gente. E eu sempre tive esse projeto também, junto com meu marido, né? De criar um ambiente propício também para os filhos, né? Tanto é que eu só fui me envolver com atividade administrativa quando eu já tinha, as crianças já estavam mais formadas, o papai havia falecido, a mamãe veio morar na minha cidade, e então eu poderia ter uma rede de apoio maior, né? A mais novinha tinha 2 anos, foi a primeira vez que eu me envolvi numa chefia de departamento, e a partir dali eu pude expandir esse outro lado, né? Mas foi assim, tudo muito sem mágoa, sabe? Quando eu falo que eu fui uma pessoa realizada, que realmente eu pesava as duas coisas, a importância dessas duas coisas na minha vida, né? Então, eu tive oportunidades, quando eu estava nos Estados Unidos, de ficar por lá, recebi convites e tal, mas eu tinha uma proposta familiar, eu tinha prometido para os meus filhos, eu tinha combinado com os meus filhos, tá? Vocês me darão esse período, tá? Eu tinha 2 adolescentes, que não foi fácil para ela, os menores, o Eduardo e a Marília, os mais novos, para eles ficavam a vida toda lá. As mais velhas tiveram mais dificuldade, já tinham ligações, raízes aqui, mas eu tinha esse projeto. Eu falei, não, nós vamos voltar para vocês continuarem o projeto de vida de vocês, né? E isso foi muito, então não sinto assim nenhum remorso de não ter feito nada, de ter recusado coisas que eu poderia estar em outra dimensão aí da minha carreira, mas tudo foi muito equilibrado, sabe? O peso para mim, a importância de cada coisa que eu optei foi muito importante, né? Mas essa é a importância, né, Beth, de fazer escolhas não por pressão, né, mas pensando no todo. É aquela coisa da balança, né? Eu vou pesar o profissional, eu tenho aqui a minha família, o bem-estar de todos, né? Porque viver em família, família é a nossa primeira comunidade, né? O nosso primeiro nicho. A família tem que estar em equilíbrio, então tem que ser bom para todo mundo, né? Exato. E não dá para falar sim para tudo. Isso é a vida. Fala sim para uma coisa, não para outra, né? O que importa, eu acho que a gente sempre conversa, é o coração vibrar a cada passo, a cada escolha, e a paz que isso traz. Né? E na sua fala eu sinto muito isso, né? Você olhando para toda essa trajetória das suas escolhas, como elas foram construídas, pautadas, essa serenidade, essa tranquilidade, essa alegria, né? Porque você tem desfrutado dos frutos de tudo isso e acredito que muitos frutos ainda estão por vir, né, Beth? Muito. Não, eu vejo essa outra geração que já veio, que são 7 netos, né?
Olha que que legal. alegria que coisa boa que é, sabe? É muito saudável, né? Então, tudo isso aí, eu acho que é o conjunto mesmo, que a gente queria isso, era o conjunto, né? É o sentido de família mesmo que você falou, né, Juliana? Que é Sim, com conjunto, certeza. né? E viu, você está falando tanto aí do feminino da sua vida, né, da importância da tua mãe na tua trajetória, e como isso te inspirou e te moveu nas suas escolhas. Eu queria saber de você se no setor de piscicultura, né, da aquicultura, quando você veio trabalhar na área, se você sentiu algum tipo de barreira, algum tipo de desconforto por ser mulher e adentrando, né, num ambiente tão masculino. Uhum. Olha, não, eu não sei se é um caso muito isolado, mas eu nunca tive isso, sabe? Eu sempre olhei de eu estar num lugar como profissional. Eu nunca cheguei para se eu sou mulher e vou ter medo desse ambiente. Não, eu sempre cheguei, não. Eu sou uma profissional e estou aqui para fazer o meu papel como qualquer um. Então, eu nunca me intimidei com isso e nunca tive. Nada explícito, pelo menos nunca foi explícito. Se alguém pensou, nunca foi explícito. Eu tive posições de liderança esse tempo todo, né? Como diretora no centro, né? Eu tive a oportunidade de ser coordenadora no comitê do CNPq, também, que foi uma posição importante, né, relevante, sabe? Na época que a Coabil se fortalecia, que tinha contatos mais políticos, eu tive esse protagonismo também, e nunca tive. Depois, na administração da universidade, porque eu tive a oportunidade também de estar na reitoria, assessorando o reitor, e de coordenar projetos, né, que envolvia muito homem, e eu sempre tive essa posição e nunca realmente posso dizer que eu senti isso aí. Eu tive essa felicidade de não encontrar esses obstáculos que eu sei que são comuns, eu sei que existem, mas eu não posso dizer que eu passei por isso, felizmente. Mas eu sempre vou com essa opinião. É um profissional, não tem saia, não tem XX ou XY, você entendeu? Eu acho que é um profissional que está aqui e a gente vai ter que se comportar assim, né? Que Eu acho, bom, né? professora, que foi muito mais do teu posicionamento, do teu olhar sobre você do que dos outros. Por não ter tido nenhum tipo de preconceito. Pode ser que talvez eu não tenha mostrado nenhuma fraqueza, né? Que intimidação, que permitisse, né, desenvolver algum desses pensamentos ou comportamentos, né? Então, eu acredito que isso aí é importante, essa postura da gente também, né? Se eu estou aqui, eu tenho competência para isso, então não sou diferente dos outros, né? Ótimo. Isso eu acho, Ótimo. eu acho que é uma coisa que eu falo sempre. Eu tenho muita aluna, né? A grande maioria dos meus orientados são isso que eu vejo falar, né, a mulher hoje tomando todo esse espaço aí. Realmente, eu vejo o grande número. Dentro da própria disciplina, por exemplo, da veterinária que eu dou aula, hoje eu tenho 45 alunas e 5 alunos, né? Então, hoje a gente vê que realmente a presença feminina está aumentando. E no laboratório não é diferente. E é o que eu sempre falo, gente, é sua competência, você vai se impor pelo que você vai provar que você pode, que você consegue, né? Acho que essa é a melhor forma de você orientar uma pessoa a enfrentar. Não se intimide com as situações, elas existirão, os desafios virão, mas é realmente a sua postura que eu acho que ajuda muito. Maravilhoso, acho que isso é tão inspirador, De né? lição, é. Ainda mais ouvindo, assim, da senhora que já tem, né, toda essa trajetória profissional. Então, quer dizer, começou muito cedo, né? Uma coisa curiosa, tá, né, não está nem no nosso roteiro, mas me sinto com a necessidade de falar. A primeira vez que eu vi uma mulher na casa dos seus 70 anos, com estudo, com um nível de formação intelectual de mestrado, doutorado, eu já tinha 25 anos. Foi a primeira vez, foi quando eu saí para fazer meu mestrado em São Carlos, São Paulo, que eu fui numa reunião de mulheres, porque uma das nossas colegas estava grávida, e aí as mães, que já estavam nessa idade de 60, 70 anos, ou as tias, enfim, mas tinha, né, uma mulherada assim, jamais com idade,
uma era física, outra era química, outra era engenheira, e eu, meu Deus, isso existe. Eu fiquei encantada, encantada. Para mim, foi uma novidade. Eu sabia que existiam, mas eu nunca tinha conversado, Sim, entendeu? Então, sim. para ver a importância, né, da educação e das oportunidades que as pessoas vão tendo nas suas vidas, né, ao longo de suas trajetórias. Acho que tudo isso contribui para a senhora, como a senhora demonstra aqui para nós, essa firmeza no posicionamento profissional. E o que eu vejo muito na Beth, meninas, além da competência e de toda essa trajetória, né, que ela tem construído, é que ela faz tudo com muita doçura. Se eu tivesse uma palavra para te descrever, Beth, uma delas seria essa, doçura. Então, ela não precisou se revestir, né, de posicionamentos masculinos, de dureza, ou com uma casca para conseguir as coisas. Ela faz tudo com muita doçura. E eu acho que isso faz uma diferença enorme. E só acrescenta, né, em tudo que ela é como profissional. Que legal você notar isso e falar isso. Assim, eu sempre que eu olhei você, né, desde da época da Marília, né, da minha orientadora, do Zico, né, que te querem muito bem, né, que eu já escutava falar de você, e depois quando eu tive a oportunidade de te conhecer nos eventos tantos, né, que a gente já se encontrou, Sim. me vinha muito isso, a doçura, que a Beth sempre se colocou muito firme, porque para ser firme você não precisa ser dura, mas Sim, sempre com sem muita dúvida. doçura e delicadeza. E isso me chamava muita atenção, sempre, Beth. Quando eu ouvia Que falar de bom. você, era esse o meu sentimento. E agora te ouvindo falar, veio tudo à tona de novo. Toda essa doçura. E é muito bom, porque a gente é contagiada com isso, né? São coisas que nos inspiram, né? De um mundo que nós vivemos onde falta doçura nas pessoas, né? Porque é muita competição, ego, comparação, né? Essas qualidades muitas vezes vão sendo, né, anestesiadas, apagadas, e uma troca como essa, pelo menos traz muito para o meu coração, como é bom a gente reativar, né, essas qualidades, que faz toda a diferença na nossa vida, na vida de quem convive com a gente, em como a gente conduz as coisas. E é um ambiente aconchegante, né, Beth? A gente se sente bem, confortável, Eu feliz. acho que você tem que ter, eu acho que você tem que falar com as pessoas dessa forma, sem deixar de ser profissional, sem deixar de ter limite, né? Eu acho que isso é possível fazer. Eu tenho realmente tido sucesso com isso, dessa ligação que eu tenho com meus alunos, com as pessoas, mas ao mesmo tempo sabendo que tudo tem um limite, tudo tem, né? A seriedade tem, mas é possível, sim, é possível ter essa relação afetiva que não atrapalha em nada a profissional, né? Nem os limites. Que bom te ouvir falar isso. Que bom, né? Antes a senhora comentou um pouquinho sobre a Aquabio. Conta um pouquinho mais sobre essa história, essa sua participação. Acho que é desde o início, né, professora Beth? Sim. O Aquabio foi um parto, né? Um parto que eu fiz Mais um parte. parto, né, Beth? Foi. Não sei Mais se foi, um. não sei se foi mais um parto, não sei se foi a fórceps, porque exigiu muito esforço de muita gente, mas o que acontece? Eu acho que a Aquabio foi quando a ciência em aquicultura estava começando a aparecer, né? Então, a gente já via grupos se formando em várias partes do país, e nós não tínhamos uma representação. A ciência não tinha uma representatividade. Nós tínhamos uma sociedade que era política e de produtores, né? Que era quando fomos fazer um evento junto, começar a história, começou. Era ruim, sabe? Era um ambiente que não tinha nada de científico. Então, foi quando veio o estalo, né? Não, nós precisamos criar. Eu tinha uma posição que era estratégica, que eu estava na direção do CAUNESP. O CAUNESP tinha aquela posição de destaque, né? Começando hoje, brotando dali o que hoje nós temos, né?
E daí tive companheiros, como a Juliana falou do Zico, foi um parceirão nesse aspecto, né? E daí resolvemos, não, vamos criar uma sociedade científica. E aí foi uma quebra, né, uma ruptura com o grupo que fazia, que na verdade nem era assim o setor produtivo em si, mas era muito político, né? Isso não combinava com o que a gente pretendia para ciência e agricultura. Então foi quando a gente definiu 2002, quando nós resolvemos criar, e o CAUNESP foi importante porque ele serviu de base, ele é a base da sociedade. Nós tivemos, então, apoio de vários colegas que assumiram o projeto junto, e aí, acho que uma coisa muito importante que naquela época nós enxergamos foi que tinha que ter uma representatividade bastante democrática. E a primeira diretoria nossa, nós tínhamos representantes de todas as regiões do Brasil, certo? Então, foi um movimento nacional, a gente trouxe todo mundo, isso aí foi muito animador, entusiasmou também, né? Então, nós tivemos esse início, e daí organizamos, e foi toda aquela parte protocolar, e daí, então, foi quando a gente criou essa sociedade, e lógico, para a gente criar a sociedade e plantá-la mesmo, tinha que ter um evento, né? E foi um grande evento, certo? Que eu sinto falta atualmente. Nós fizemos o Aquimerco, foi ousado, certo? Foi um projeto ousado, foi, sim, eu acho que foi um parto mesmo, né? Para a gente conseguir fazer, mas nós fizemos o evento científico junto com o evento do setor produtivo, foi um modelo. Nós tivemos a oportunidade de trazer já representantes, né, de instituições estrangeiras. O Aquimerco foi um negócio que marcou muito. Então, aquilo ali foi um lançamento da sociedade de uma forma assim, brilhante. Acho que nós fomos que ano que foi isso, Beth? 2004. 2004. E nós fizemos no Espírito Santo, nós tínhamos de parceria com o pessoal dos Camarões lá, era um grupo que tinha lá. Então, sabe, essas parcerias são importantes, que eu hoje, infelizmente, eu não vejo, acho que teríamos que ter. Teríamos que ousar de novo, sabe, ser mais arrojados nesse aspecto, para fortalecer essa relação do que a academia faz com o setor produtivo. E aquilo, para mim, foi um modelo, aqui, o primeiro Aquaciência e o Aquimerco foi um evento muito marcante. E dali foram, né? Eu acho que eu fiquei três mandatos, ou 2 mandatos, até a sociedade se estabelecer, mas esse caráter democrático na representação dela, isso foi muito importante. Isso aí nós tínhamos, e diretoria que sucedeu, sabe? Veio também, e aí motivou muita gente, vinha gente do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, nós tínhamos representantes de todas as nossas regiões aqui, todos os grupos científicos, né? Grupos que nucleavam em várias regiões, a gente conseguia trazer esse pessoal todo, né? Olha que legal. É um trabalho de Hércules, né? Sim. Mas eu acho que se a gente quiser trabalhar em prol do nosso crescimento, aí a gente tem que fazer isso, né? E uma coisa que eu acho que a senhora vai gostar de saber, e quem nos ouve também, né? Tão importante essa iniciativa que ela ultrapassa os próprios muros da aquicultura. Eu já contei aqui em outros vídeos, né? A minha formação é em engenharia civil, com mestrado e doutorado em hidráulica e saneamento. Então, nem imaginei, até os meus 30 anos de idade, trabalhar com aquicultura. Eu sabia o que era piscicultura e ponto, né? Maricultura do cultivo de ostra, porque a família é daqui de Florianópolis e tal. Mas bem a título de consumidora mesmo, né? E aí, quando veio o concurso aqui para o Departamento de Aquicultura, que eu vi a vaga e o perfil cabia também a minha formação, eu conversando em casa, e o meu sogro falou, eu tenho aqui uns CDs do Aquaciência, quem sabe tu não aprende alguma coisa com isso para tu poder participar do concurso. E esse foi o meu primeiro contato com a aquicultura. Foram vendo os resumos de trabalho dos CDs do Aquaciência que já tinham existido. Olha a importância
da gente ter, né, essa transmissão de conhecimentos, essa documentação. E para mim, ano passado, poder executar uma edição do Aquaciência, eu posso me aposentar, entendeu? Foi assim um momento não só profissional, mas um momento pessoal também muito significativo, de como que a gente inspira outras pessoas a vir para a aquicultura. Eu sou uma dessas pessoas que se inspirou através da ciência, da divulgação de informação. Né? Então, sabe, também um dos projetos que eu acho que foi muito importante na consolidação da Aquabio foi nós publicamos um livro, né, que a gente juntou tópicos em piscicultura. Então, foi também uma coisa marcante, né? Que isso aí juntou também muito o pessoal, né? De diferentes locais. Isso aí foi uma coisa também que eu acho que foi um projeto que marcou bastante também. E o Zico, né, uma pessoa que tem toda aquela competência, ele como editor. Maravilhoso, né, Beth? E ele abraçou também isso aí, é um super parceiro que foi vital também, essencial sabe, no ânimo para a gente continuar, né, nesse projeto. Aí depois vem novas gerações, então a gente vai deixando as sucessões, porque é natural que as gerações se renovem, né? Foram os marcos, né, Beth, de situações, né, ocasiões, né, posicionamentos, produções que fizeram a diferença. E você, nesses anos todos, né, de trajetória, é uma das pessoas chaves, né, para até nos apresentar e apresentar também para essas futuras gerações, né, que estão sendo lapidadas aí para trabalhar na área, como que tudo isso foi construído, né? Construído, E, Beth, nesse lugar de maturidade, por ter já vivido, construído tantas coisas, que conselho você daria para a Beth lá do início de carreira? Tem alguma coisa que hoje você tem um olhar diferenciado, que você gostaria, né, de deixar aqui registrado para a gente? Eu acho que não mudaria nada, Juliana. Não mudaria nada. Foi feito tudo com tanto amor, com tanto, sabe, imersão em cada coisa que eu fiz e não fiz, que eu não faria nada diferente. Eu acho que, como eu disse, eu sou muito realizada com tudo onde eu cheguei, como eu cheguei, né? Com quem eu cheguei. Né? Então, isso aí eu acho que eu não mudaria, não. Nossa, Resgataria de novo tudo que eu fiz. Talvez até eu pudesse agradecer mais algumas coisas, abraçar mais algumas pessoas que eu queria. Mas, enfim, eu acho que não. Que maravilha, Beth. Eu já te admirava muito profissionalmente, foi uma delícia e passou super rápido, né, meninas? Eu ficaria aqui te ouvindo um pouco mais da tua história, mas também não só como cientista, como profissional, mas também como uma mulher, como uma mãe, como uma esposa. Parabéns por essa trajetória, certeza que vai inspirar muitas outras pessoas que estão nos ouvindo e tenho certeza que inspirou muito a mim, né, de fazer, como a Ju falou, as coisas com o coração, que eu acho que a gente dá essa serenidade, esse lugar de paz, assim. Quando a gente faz com amor, a gente faz bem feito. Parabéns pela tua linda trajetória. Eu queria te perguntar onde você está agora e quais são os planos para o futuro, para a gente fechar. Bem, eu falei que eu fui diluindo, fiz uma diluição bem controlada dos últimos, né? Dos últimos anos, então eu chegar o ano que vem e fechar tudo, né? Vou me aposentar, porque é uma aposentadoria compulsória, né? Mas eu acho também que eu tenho, lógico, a vida tem fases e agora é uma outra fase. Então, eu ainda, sabe, quando você tem... Eu tenho vários planos de voluntariado em várias coisas, né? Pretendo fazer, mas eu sou costureira também, eu adoro fazer roupa para minhas netas, costurar, fazer meus tricôs, etc. Eu quero viver um pouco também essa fase de ociosidade. Eu vou ver, como meu marido diz, ele acha que eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou conseguir, eu vou ficar ansiosa, mas assim...
Não, eu acho que é viver mesmo uma vida mais tranquila com meu marido. Sabe que ele sempre foi o grande rede de apoio minha, foi ele. E a gente sempre foi muito unido, muito um apoiando o outro. Mas na pandemia, eu percebi que era muito melhor ficar 24 horas por dia com ele do que, né, ou as horas que antes eu não ficava. Então, eu acho que eu tenho aí uma história pessoal aí que eu tenho que curtir bastante ainda. Então, eu vou deixando acontecer. Olha que legal. E que inspirador, né, Beth? E me deram, olha, eu também quero fazer essa fala lá aos 70 anos. E viu, porque com a maioria das pessoas ocorreu o contrário, né? Sim. As pessoas surtaram de ter que ficar mais próximo, né, umas das outras. Já estou fazendo uns planos de viagem, sabe? Já estou projetando que umas legal. viagens aí. Então, já estou pensando também, mas assim, por enquanto é terminar o meu compromisso né, com a minha atividade, mas viver nessa nova fase. Que legal. É Muito isso. bom te ouvir, professora Beth. Muito obrigada. Uma inspiração. Eu fico muito feliz, gente, desse convite. Eu fiquei muito feliz também o ano passado, a Sociedade Brasileira de Ictiologia, num congresso, eles fizeram 30 anos, e eles fizeram um livro, está para sair agora. Eles fizeram uma pesquisa no Brasil, mulheres que inspiraram sobre mulheres, da ictiologia, Que em legal. geral, né, dos peixes. E daí fizeram, na nova geração, quem te inspirou, eu apareci na lista lá. Então, fui entrevistada, e agora deve sair o livro, sabe, contando. Então, ter essa atitude da Sociedade de Ictiologia. E vocês, com esse convite, eu me sinto plenamente homenageada, grata por tudo, reconhecida, né? Reconhecida. E como é bom fazer isso em vida, né, professora Beth? Sim, Isso aí é lógico. maravilhoso. Eu acho que esse é o propósito, homenagens em vida. Esse foi o objetivo de convidá-la também. A gente queria ter esse olhar sobre a aquicultura e a sua trajetória. E vocês fazem um belo trabalho, vocês estão de parabéns, continuem. Eu vou Beth. ser mais seguidora de vocês ainda. E eu sempre falo, Beth, a gente conversa muito aqui entre nós, porque nos conhecemos através do trabalho, da mesma Sim, forma como chegamos até você, mas os laços foram sendo tecidos por um outro viés, o viés do coração. E é esse que sempre fala mais alto, né? Não tem sim. como, porque de tudo da vida, o que fica são as pontes que a gente constrói e as memórias que a gente deixa na vida das outras pessoas, né? Exato. E hoje a gente teve essa oportunidade, Beth, de escutar também todas as suas memórias. E isso chega no nosso coração de uma forma muito especial, né, meninas? A gente sente aqui o coração Lindas. quentinho e nos inspira muito mais, porque eu quero viver muito, eu quero chegar a ser centenária. Eu falei isso para as meninas no final de semana que nós estivemos juntas, né? E você nos inspira, né? Eu quero chegar também aí à minha aposentadoria, quando eu estiver já tecendo aí outros caminhos para a minha vida, com essa serenidade, com essa paz, com essa alegria, com esse olhos de amor para a vida, para o passado, para o presente e para o que está por vir. Eu acho que dessa forma, né, Beth, a gente vê que como a vida vale a pena, né? Como é bom Sim, estar aqui e poder partilhar todas exato. essas experiências, todos esses momentos. E eu te agradeço muito, né, pelo teu tempo, por todo esse amor que você coloca em tudo que você faz e por você nos inspirar a ser cada vez Sim. melhores, né, como pessoas e como profissionais. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, viu? Parabéns pelo belo trabalho. Eu também gostaria de deixar minha homenagem aqui. A gente comentou sobre a professora Fabiana Pilarski, que hoje, que a gente está gravando o aniversário dela. Também toda a minha admiração e meu respeito pela pessoa que ela é e pela profissional também. A gente, inclusive, já pensa em convidá-la também para o Mulheres no Aqua, porque ela faz a diferença na aquacultura e fora dela.
E você que está nos ouvindo, nos assistindo, tanto no Spotify quanto no YouTube, deixa aqui embaixo nos comentários quem que você quer ver aqui no Mulheres no Aqua. Esse foi mais um episódio emocionante, eu tenho certeza que a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou. Obrigada por ser mais uma inspiração, parabéns, essa é uma homenagem do Mulheres no Aqua para você, professora Beth. Obrigada, do fundo do coração. Sejam felizes. Até breve. Até o próximo, gente. Tchau. Tchau.